Bom dia, irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. O nosso devocional de hoje está em Gênesis capítulo 5 e 6. Por favor, leia a sua Bíblia e depois assista aqui o devocional, tá bom? Primeiro você leia lá o capítulo 5 e 6, depois ouça. Pois bem, capítulo 5 nos fala a respeito da descendência de Adão, né? Adão já começou a mostrar a descendência dele nos capítulos anteriores. Nasce-lhe Abel, Caim, depois Sete. E aqui no verso de número 4, depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Duas coisas aqui a destacar. Primeiro, o fato dele ter vivido além do que já viveu antes. Depois que nasce o filho dele, Sete, ele vive mais 800 anos. Os personagens daquela época, a época pré-diluviana, viveram muitos anos. 500, 600, 800, 900 anos. E se você observar no capítulo 6, verso 3, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus então limita a idade do homem a 120 anos. Então, antes disso, realmente era normal eles viverem muitos anos. Voltando ao capítulo 5, verso 4, diz que ele gerou filhos e filhas. Detalhezinho importante, porque alguns já questionaram assim: bom, pastor, mas como é que a humanidade cresceu, sendo que Adão e Eva tiveram só filhos? Onde arrumaram mulher? Né? Aqui o texto deixa claro que eles tiveram filhas, tiveram mulheres, é porque não é mencionado o nome. Bom, mas aí vem outra coisa. Então quer dizer que eles casaram entre irmãos? Tiveram relação entre irmãos? Sim, porque é o que Deus fez na época. Só havia Adão, Eva e seus filhos. Então, é claro, não tinha outras mulheres para se casar. Casaram entre eles e Deus permitiu isso. Mas mais para frente, Deus vai corrigir essa situação e proibir o casamento entre pessoas consanguíneas. Mas aqui nessa época isso era normal, era permitido, é o cumprimento, né? Eles tinham que cumprir o mandato dado por Deus de crescer e multiplicar. Aqui também fala sobre Enoque. No verso 22 e depois no 24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É o primeiro personagem que é mostrado com uma profunda intimidade com Deus. Diz que Enoque andou com Deus. Isso significa que ele viveu intimamente com Deus, que ele tinha uma profunda comunhão, ele obedecia, ele seguia, ele estava em sintonia, em harmonia com o que Deus desejava. E quando entramos no capítulo 6, também observamos Noé como um homem que andava com Deus. É a época em que a maldade cresceu demais, se corrompendo por completo. E veja, no verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A maldade estava impregnada, alastrada, não muito diferente de hoje, né? Mas aí o verso 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Muitos questionam isso também, mas como assim Deus se arrependeu? O questionamento é porque arrependimento para nós significa erro,
Eu cometo um erro e aí eu me arrependo daquilo. Poxa, por que eu fiz isso? Não devia ter feito, né? O arrependimento pressupõe um erro cometido. Então, é claro que isso entra em conflito com Deus, porque Deus não erra. Deus é santo, Deus é perfeito. E então esse texto não pode ser entendido como um arrependimento humano em função de um erro. O significado é que Deus está profundamente aborrecido com esse ser humano que ele criou e que agora está totalmente perdido, depravado. Então Deus está indignado, Deus está aborrecido e por conta disso Deus vai tomar algumas atitudes em relação a esse ser humano. E aí entra a história de Noé, a história do dilúvio. No verso 9 fala da história de Noé, um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Como eu mencionei, o segundo personagem que é dito aqui, que andava com Deus, que tinha essa profunda comunhão com Deus. Deus chega para Noé, verso 13, e diz que tomou a decisão de destruir toda a raça humana e manda Noé construir uma arca. E aí existe uma regra de interpretação bíblica que você precisa aprender. É aquilo que alguns teólogos chamam do plano da redenção. Gerard van Groningen, ele argumenta que existe 3 pontos: a criação, queda e redenção. Alguns teólogos acrescentam um 4º ponto, que é a consumação. Então, veja, criação, Deus criou o ser humano. Queda, esse ser humano caiu em pecado. Redenção, Deus planeja e executa a salvação, o perdão desse homem pecador, esse homem que caiu. E consumação, Deus restaura o paraíso, consuma todas as coisas, todo o plano da sua redenção, né? Então, ponha isso em mente, porque, por exemplo, o dilúvio tem a ver com isso. É Deus condenando uma parcela maldosa e redimindo os justos. Aqueles que ele redime, que ele salva, em detrimento daqueles que ele entrega à condenação. Então, o dilúvio aponta para isso, e eu encerro o último versículo, verso 22, capítulo 6, diz assim: fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé foi obediente. E nós precisamos aprender com Noé. Duas coisas no aprendizado com Noé, no exemplo de Noé. Noé era um homem justo e obediente a Deus, mesmo em meio a uma geração pervertida. Nós também vivemos numa geração má, mas precisamos ter um bom testemunho no meio dela. Segundo, Noé obedeceu e fez tudo o que Deus pediu, mesmo que parecesse muito estranho. Ainda assim, Noé obedeceu. E nós precisamos também aprender a ser obedientes, fazer aquilo que Deus quer, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que seja estranho. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu nome, agradecemos por tua palavra e pedimos que o Senhor nos capacite para sermos achados fiéis e obedientes a Ti, aprendermos a andar com o Senhor, viver com o Senhor, tal como Noé, tal como
Enoque. Dai-nos a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço e que Deus te abençoe.